Muito bem, a paz seja com todos. É um prazer voltar a falar com vocês. Que o Eterno abençoe todos vocês e a família. Era para ter gravado esse vídeo antes, ele está pronto desde o sábado passado, mas minha esposa já estava repousando, era sábado à noite. Aqui nós temos sábado parte clara e escura, viu gente? Como está nas escrituras, né? Nós temos as duas partes. E eu queria a presença da minha esposa. Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então nós vamos ver o que nesse vídeo? Nós estávamos terminando já o Daniel, já havíamos terminado o Daniel. Nós íamos fazer um link do 12 com Apocalipse nesse quinto vídeo, mas eu fiquei incomodado sábado passado com essa estátua, né? Eu sabia que tinha que se explicar esse detalhe da estátua para ficar bem compreendido, para a compreensão ficar melhor, para as pessoas conseguirem compreender em que tempo nós estamos, né? Por causa desse monte de pregação sensacionalista, dessas informações aí que estão deixando as pessoas depressivas hoje em dia, para entender melhor, para seguir com o estudo. Então, nesse estudo você vai ver quando que chegou o fim da estátua, né? Quando que essa pedra atingiu a estátua, você vai compreender tudo isso, né? O pessoal joga para o fim, nós vamos mostrar para você que é para o tempo de Daniel, é para o povo de Daniel, melhor dizendo, né? Que é para aquela nação e tudo mais, e nós não vamos tirar o texto do contexto, mas simplesmente abrir o contexto de uma forma diferente para que você compreenda de uma forma real o sentido do texto, tá ok? Então, fique conosco. A Mariane vai começar a leitura aqui e nós vamos ampliar o conhecimento. Daniel capítulo 2, verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era como ouro fino, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de bronze. As pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmuiçou. Então foi juntamente esmuiçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como bragana das eiras do estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Ótimo. Essa é a visão, né, de uma estátua imensa, com cada parte representando um metal, correto? Uma riqueza, né? E agora Daniel, no capítulo 2, verso 37, vai dar a interpretação do que representa essa estátua, que foi uma revelação dada ao rei Nabucodonosor durante o período em que Babilônia tinha levado cativo para lá o povo de Israel, tinha invadido Jerusalém após eles terem regressado do Egito, após eles terem ido para a Terra Prometida, após ter feito o concerto das ordenanças, das festividades e tudo mais. Estava predito lá na Torá que o povo ia cair e que o povo ia ser levado cativo de novo, e então ia abandonar as leis do Criador, ia abandonar as ordenanças, as festividades. Então agora nós estamos vendo o cumprimento dessa profecia no livro de Daniel. Eles estão na Babilônia sob o reinado de Nabucodonosor, e Daniel agora vai dar a interpretação. Daniel 2:37. Tu, ó rei, é rei de reis, a quem o rim do céu tem dado um reino, poder, força e glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do ar, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és esta cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro rei inferior ao teu, e um outro terceiro reino, de bronze, a qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quando ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro,
pois viste o ferro misturado com argamassa de lama. Como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com argamassa de lama, eles misturarão a si mesmos com semente humana, mas não se achegarão e aderirão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o reino do céu se levantará. Nos dias desses reis, né? Nos dias desses reis, o reino do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não será deixado para outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortado fora uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Urim declarou ao rei o que há de ser depois de hoje. Certo é o sonho e segura a sua interpretação. Então, o primeiro princípio aqui a entender que Daniel está descrevendo uma estrutura da estátua comandada por reinados físicos, de homens físicos, certo? Reinados físicos de homens físicos. É óbvio que por trás do reinado físico há principados e potestades, como nós vimos já no estudo anterior, que são eles que comandam as fronteiras entre o reino físico e o reino espiritual. Isso é óbvio, né? É só estudar um pouquinho, ler o livro de Daniel 2, 3 vezes, leia a Torá para você compreender, os outros livros do Antigo Testamento, né? Vamos colocar assim para todos compreenderem. Então, é importante lembrar. E no final aqui vem dizendo assim: o Criador declarou ao rei o que há de ser depois de hoje. Do dia que estava dando a interpretação lá. Tá? Hoje lá, para eles lá, na época deles. Isso. E um outro detalhe que talvez passe despercebido a muitos, mas ele precisa de ser levado em conta. Está aqui, ó, no verso 43, né? Quanto ao que viste do ferro misturado com a argamassa de lama, eles se misturarão entre si mesmos com semente humana, mas não se achegarão e aderirão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, nos dias dessas monarquias aqui, naqueles dias, o Rim do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Então, esse reino, ele tem início no deslocamento da pedra do monte, sem auxílio de mãos humanas, certo? De mãos humanas. Então, o deslocamento dessa pedra não foi por obra humana. É visível que este reinado aqui não é um reinado de um monarca, de um sucessor de uma nação física, é óbvio. Agora entra em cena aqui o reinado espiritual e nós vamos entender as partes. As partes da estátua, elas sempre envolvem o reino de Israel e um reino que está reinando ali, correto? Porque a profecia é para o povo santo. A profecia é para o povo santo. O ferro mais o barro, né, um reino forte que se mistura com um reino fraco, representa o reino físico, né, com algo que sempre esteve nas mãos do oleiro. Um barro que o oleiro sempre esteve tentando ali, né, a auxiliar, sempre esteve tentando moldar, né? Quantas vezes o Oxalá quis manter você como a galinha dos seus pintinhos, né? E um outro detalhe, os irmãos vão notar também, as pessoas que nos assistem, vão observar também que junto com esse reino forte foram feitas alianças, olha na história, de união de famílias, união de carne, de semente humana, mas o fraco nunca se misturou com o forte, correto? Estuda a história, a arqueologia. E até hoje eles não têm, por mais que eles tentem fazer ligações, não conseguem. Isso. Tenta entender, analisar. Não há mistura. Reino físico e espiritual.
Aliás, Agora, eles se misturam, mas não consegue dar assim em casamento. Agora, esse detalhe aqui, né, da última parte da estátua, ela precisa de acontecer em sistema de monarquia, em reinado. Melhor as traduções que vocês vão observar que não é as Nações Unidas, não. Tá? Os reinos das Nações Unidas, eles são republicanos, correto? Eles são divididos. Mas olha, Rogério, tem lá alguns reinados que ainda estabelecem monarquia, mas esse detalhe aqui é para o fim da estátua, é uma sequência de reinados. Roma, que representa a última parte, ela está até os pés, esteve até os pés da estátua. A parte de ferro da estátua, representada por Roma ali, nas últimas misturas, traz referência a tudo que Roma fez como monarquia. Correto? O Papa não manda mais nada. Ele pode ter uma influência espiritual no mundo, entre aspas, todo mundo é submisso a ele, né? Que eu não acredito que seja, né? Eu não vejo isso. Ele tenta fazer ecumenismo, ele tenta colocar todo mundo dentro da sua religião, ele tenta fazer ligação, ele tenta se ligar, mas por mais que ele tente, não consegue. Você sabe por quê? Porque esse reino já foi. Eles não são mais monarquia. Não tem como mais. O reino lá do céu é que subsiste. Então, é o principal. Você vai observar que depois de Roma, no período em que a profecia se cumpre ali, no período em que a profecia tem o seu cumprimento, Roma é monarquia. Roma subjugou tudo, até o cumprimento da plenitude dos tempos para aquele povo que nós estávamos comentando agora. Foi cumprido quando? Ali nos primeiros anos, primeiros anos após as primeiras boas novas declaradas pelos emissários, dentro de Israel, de toda a região da Judéia ali. Isso. Se cumpriu ali. Então agora um detalhe, aí você vai dizer assim, mas o Mashiach vem, o Mashiach morre, Roma mantém, correto? O reinado dele, Roma mantém toda a estrutura dele, só que Roma é destruída, como a profecia diz. E você vai observar... Esmiuçada. E você vai observar... Dos pés à cabeça, porque... A estátua deixou de existir. Agora você vai entender quando que essa estátua deixou de existir. Olha só, quem que... agora que nós identificamos a última, as outras partes da estátua, você tem o primeiro ali, Nabucodonosor, e o último você tem Roma. Roma foi quem perseguiu, é o animal que tem a mistura de todos os outros, correto? É a grande fera. Lê Daniel, os outros capítulos de Daniel que você vai ver. Na verdade é um livro só, né? Eles fizeram essas divisões. Mas aí você vai observar que Roma é a última parte da estátua, correto? Roma é monarquia, Roma é império. Você que está aí do outro lado da tela, se você tem conformidade com as pregações dos dias de hoje, que declaram e afirmam que haverá um reino agora futuro, e que vai subjugar todas as nações, que vai colocar lei, e que vai levantar aí alguém superior, ou um reino político e religioso, que vai perseguir, matar todo mundo, e por aí vai, representando uma pessoa que seja, você está negando o reino que já é proclamado há 2000 anos atrás. Nós vamos chegar nessa parte. Você está negando, você está negando o verdadeiro reino. Não vai se levantar mais nenhum reinado. Porque é chegado o reino do céu. O reino espiritual já está
Em vigor. Em vigor desde quando o Messias veio. A pedra sem auxílio de mãos. A pedra sem auxílio de mãos veio. A esquina rejeitada. Reencheu toda a terra de Israel e de Israel foi para o mundo, porque nós estamos vivendo a plenitude dos gentios, ou seja, enquanto essa plenitude não for alcançada, ele não volta com o reino físico dele, porque o reino espiritual já tem, o físico ainda vai chegar. Então não temos que proclamar aí um reino de anticristo, de Satanás, seja lá o que for. Nós temos que proclamar o reino do Mashiach. Agora nós vamos entrar em detalhes nas quem partes. Que é a pedra. Lê Efésios 2:20 e vocês vão ver quem que é a pedra que atinge a estátua sem auxílio humano. Nós já identificamos a estátua, a última parte da estátua, agora vocês vão ver quem que é essa pedra que atinge a estátua. Efésios 2:20. Havendo vós sido sobreedificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra da esquina e a Yahushua, ele mesmo, em quem o inteiro edifício, estando sendo juntamente bem ajustado, cresce para lugar santo, santo no Criador. E quem também vós estáis sendo juntamente edificados para a morada de Yahweh no Espírito. Salmo 118:20. Esta é a porta do Criador pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste, e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Então, nós poderíamos colocar muitos outros versos. E eu não quis acrescentar umas dezenas de versos aqui, porque você tem a sua Bíblia. Você tem condições de ver quem é essa pedra que se desloca do Monte Santo, de um monte, e atinge a estátua, correto? Você pode colocar aí Israel como o Monte Santo, você pode colocar o Monte Santo como o Monte de Urim, que seja. Mas a pedra, ela se desloca sem auxílio de mãos humanas, correto? Então, identificou quem é a pedra? Conseguiu enxergar quem é a pedra? Agora nós vamos provar para vocês dentro da Escritura que isso já se cumpriu. Monte. Hebreus 12. Monte Santo ou Monte da Congregação. Hebreus 12, verso 22. Mas vós tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Criador que está vivendo, e às miríades de anjos, e à assembleia dos primeiros nascidos, e a Yahuá, e aos espíritos dos justos, tendo sido tornados completos, e ao mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão. Então, identificou o monte, Salmos 24, verso 3 também fala sobre isso. Identificou o monte, de onde foi deslocada essa pedra sem auxílio de mãos humanas? Consegue identificar? A Escritura diz, gente, está mostrando aí, né? Salmos 24, verso 3 também fala sobre isso. Você pode seguir com essa leitura de monte, você vai encontrar vários versos também. E os ventos? E os ventos? Zacarias 6, capítulo 1, fala dos 4 ventos da terra. E voltei-me e levantei os meus olhos e olhei, e eis que 4 carros saíam de entre 2 montes. E estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro estavam cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados e fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: quem são estes, mestre meu? E o anjo respondeu dizendo-me: esses são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde se postavam diante de Yahuá de toda a terra. Apocalipse 7, verso 1 também fala sobre os ventos. E depois destas coisas vi 4 anjos tendo se postado de pé sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, a fim de que não soprasse vento sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre toda a árvore. Então, identificar os ventos. A palavra vento, pneuma, fôlego, ou o que seja, ela está se referindo principalmente, ela é usada
ali quando os ventos baixaram as águas do dilúvio. A mesma palavra é utilizada ali no princípio da criação. Então, a relação do Criador com esses ventos, com esses mensageiros que fazem essa obra toda, está intimamente ligada ali aos ventos descritos na profecia de Daniel. E agora o reino eterno. E que reino? Que reino que subjuga os outros quando chega? Que reino que enche toda a terra? Mariane vai ler para a gente agora essa palavra tão falada e mencionada, que eu coloquei aqui vários, para não deixar dúvida, mas você pode encontrar outros. E que reino eterno é esse? Marcos 1, verso 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Yahushua para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Iá, e dizendo: o tempo é cumprido, e o reino de Urim está perto. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mateus 4,17. Desde então, Yahushua começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 10 de Mateus, verso 7. E quando forem pregar, pregai dizendo: chegado é o reino dos céus. Curai os doentes, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, recebeste de graça, dai de graça. Não possuais ouro, nem prata, nem dinheiro em vossas cintas, nem bolsas para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastões, pois o trabalhador é digno de seu alimento. Parece familiar a vocês o tempo que isso ocorreu? Lembra os discípulos pregando a todas as nações, voltando, primeiro ali, depois para fora, né? João 3,3 fala sobre novamente nascer, temos que nascer de novo para ver o reino, para ver o reino. Lucas 10,9 é chegado o reino, né? Temos que anunciar esse reino. Nós não temos que anunciar um reino impostor. Eu estava falando que se a gente não anunciar esse reino que o Mashiach trouxe, quando ele veio, a primeira vez que ele veio, o que está sendo anunciado? Que reino que está sendo anunciado no dia de hoje? Ah, não! Para o reino físico voltar, precisa acontecer mais isso. Tem não sei quantos anos aí pela frente ainda. Porque antes do reino vir, do reino físico do Mashiach vir, tem que levantar um demônio, tem que levantar um anticristo, tem que levantar um reino político religioso que vai fazer... Então vamos ver aqui. Aqui no livro de Lucas, capítulo 11, do verso 14 em diante. Yahushua estava expulsando um demônio no mudo, uma pessoa muda. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, ou Baal-Zebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros tentavam pô-lo à prova, pedindo-lhes que fizessem um sinal do céu. Mas ele, sabendo o que pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Com uma casa caindo sobre a outra. Portanto, se o adversário estiver dividido contra si mesmo, como seu reino pode sobreviver? Né? Cada um com seu individualismo. E quando o Mashiach veio pela primeira vez, toda essa casa ela caiu. Toda ela foi levada ao chão, porque o reino dele é superior a esses reinos. Pergunto isso porque vocês dizem que expulso demônios por Baal-Zebu. Se eu expulso demônios por Baal-Zebu, por quem os expulsam? Sua gente? Por isso, eles serão os juízes de vocês. Mas se é pelo dedo de Yahuwah que expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Iá. Quando um homem forte, bem equipado para a batalha, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura e as armas nas quais ele confiava e divide os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha.
Então, para concluir esses versos que foram lidos aqui, ou você está do lado dele, anuncia o reino dele, ou você vai ser espalhado. Não tem outra alternativa. É palavra dele, do Machia. Não sou eu que estou dizendo, não é o Rogério que está dizendo, é a palavra dele. E detalhe, né? Ele foi muito claro ali que se o que estou fazendo é da parte do Criador, é chegado o reino. É chegado o reino. Simples, né? João 3, aliás, Colossenses 1,12. Lê pra gente, Mariane. Expressando toda a gratidão ao Pai, aquele havendo nos capacitado para a porção que nos cabe da herança dos santos dentro da luz, o qual nos libertou para fora da potestade da treva e nos transladou para dentro do reinar do Filho do seu amor, em quem temos a nossa redenção através do seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Lembra de João preocupado? Mandou os discípulos dele, ele estava preso. Vai lá e pergunta para Yahushua se é ele mesmo. E aí ele mandou dizer, olha, bom, cegos veem, coxos andam, né? Vai lá e fala para ele que tudo isso está acontecendo. É chegado o reino. Então, é ele ou nós precisamos esperar outro? Porque João estava preso. Olha a ideia estava meio como a ideia de alguns hoje, pregando aí o anticristo, né? O que deve ser pregado? É chegado o reino. O povo está pregando aí que é chegado o reino do anticristo. É o que mais se tem na internet hoje. E isso é no mundo evangélico, no mundo católico cristão, no evangélico cristão. Muitos desigrejados, né, que dizem estar desvinculado ao sistema religioso, também estão pregando isso. Uai, gente, mas cadê esse anticristo que não chega? Porque se isso fosse verdade, eu acho que já era para ter chegado, né? Já veio, há muito tempo. Mas ele já veio. São montes, né? Todos que se opõem ao Machia. Opositor ao Machia, só tem Hamashia, oposição ao Machia. Todos são anticristo. Romanos 11, 25. Porque não desejo, ó irmãos, vós ignorardes este mistério, para que não sejais sábios junto às vossas próprias presunções, que o endurecimento tem vindo em parte sobre Israel, até a plenitude dos gentios entrar. E assim todo Israel será salvo, como tem sido escrito, proveniente de dentro de Sião virá o libertador, e desviará as impiedades para longe de Jacó. E esta é a aliança da minha parte para com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aí essa última parte está no livro de Isaías, capítulo 59, 20 e 21. Que o apóstolo Paulo, ele repete as escrituras sagradas, Taná. Ele repete, a qual ele fala que são sagradas e santas. Então, depois daqui, nós vamos mostrar para vocês quando que o reino foi entregue a ele, a pedra angular, a pedra de esquina rejeitada. Mas eu queria que você, então, identificasse, nós mostramos aqui quem são os ventos, quem são os pés da estátua e tudo mais, né? Não diferente de muitos outros que pregam por aí, as partes da estátua. Mas o que nós estamos trazendo aqui para vocês é que o reino chegou. Já tem mais de 2000 anos que é chegado o reino. Que o Machia está reinando. Que ele, espiritualmente, os coxos andam. Ele próprio disse, abra os seus olhos, contemple o que a Escritura te declara. Não que essa leva de profetada aí... Cumprimento dos profetas bíblicos, não, semana que vem tem um arrebatamento, nunca vai ter. É chegado o reino, a plenitude dos tempos. Ele veio na plenitude dos tempos para aquela nação. A profecia de Daniel era para aquele povo. E detalhe, agora nós estamos vivendo a plenitude dos gentios. E quando se completar esse tempo, ele vem como nos dias de Noé. Ninguém vai estar apercebido, se casam, se dão em casamento. Vão estar esperando outros acontecimentos vir e vai pegar eles como um laço. Daniel 7,7 para a gente terminar, para não ficar grande o estudo. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, amedrontador e terrível e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual
diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas suas raízes. E eis que nesse chifre haviam olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se Primeiro assentou. julgamento. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era como de chamas de fogo, e as rodas dele eram como de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades se postavam de pé diante dele. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto ao restante dos animais, foi-lhes tirado o domínio deles. Todavia foi-lhes prolongada a vida por uma estação e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e veio até o ancião dos dias. E eles o fizeram chegar até diante dele. Dele quem? Do ancião de dias. Gente, é tão simples de entender isso aqui. Olha só, é óbvio, né, que precisa de leitura, precisa de desvirtuar a mente dessa profetada toda, né, dessa teologia toda pagã. Mas olha só, volta aqui no texto você depois, pega a sua escritura, a sua Bíblia e lê. E você vai perceber que abriu-se a sessão de um julgamento, certo? A sessão foi aberta daquele que jogou por terra, falou blasfêmias contra o Altíssimo, mas a sessão não foi fechada. Agora, um outro detalhe Daniel revela aqui. Na visão dele, quando isso tivesse acontecendo, nesse período desse reinado aí feroz, né, dessa fera, a última delas, o que é levado diante do Criador? Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens, não para Daniel. Não é para Daniel, ele estava vendo o Messias ir até o ancião de dias. Vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e veio até o ancião de dias. O ancião de dias está aqui? E o fizeram, céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então o habitado eterno é lá em cima, não é aqui. E fizeram chegar até ele. Agora você vai recapitular e você vai lembrar. Você pega o livro dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, pega o final dos evangelhos ali, e você vai ver que os mensageiros, eles são muito claros. Eles dizem assim, quando vem o Mashiach sendo assunto, diz assim, olha, ele foi levado com as nuvens. Esse mesmo que foi levado, foi o momento, gente. É só você fazer a ligação. Quando que cumpriu essa profecia de Daniel? Essa profecia de Daniel foi cumprida quando o Mashiach foi assunto ao céu e levado diante do Criador, com o julgamento aberto, diante do ancião de dias, como um filho do homem. Correto? Lê pra gente 2 Pedro, Mariane, capítulo 1, 17. Porquanto, quando havendo recebido honra e glória provenientes de dentro de o Pai, seguiu-se uma tal voz lhe havendo sido dirigida proveniente da magnífica glória. Este varão é meu filho, o amado, em quem eu me comprazo. Mateus 28, 18. Havendo se aproximado, Yahushua lhes falou dizendo: foi-me dado todo o poder dentro do céu e sobre a terra. Daniel 7,14. Foi-lhe dado domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi turbado dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a uns dos que estavam postados perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e declarou-me a interpretação das coisas. Esses grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade.
Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3. Isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Quando que se cumpriu isso? Até que veio o ancião de dias, e foi concedido julgamento aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Assim ele disse: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Qual terra? E pisará aos pés e fará em pedaços. E os 10 chifres são 10 reis que se levantarão para fora daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e humilhará e subjugará 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos, a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e a metade de um tempo. Mas o julgamento será feito, tomará assento, e eles tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. em algum momento você vê, você acha, você acredita que em algum momento algum rei desse que comandou ali obedeceu o Criador? De que reino que ele está falando? De que reino que é chegado? De que reino que... quais são os principados e as potestades que iriam obedecer esse rei? É só você analisar. O propósito desse estudo de hoje é dar a oportunidade para você perceber que o reino já chegou há mais de 2000 anos. O cumprimento físico é o único que falta. A última parte, o findar desse julgamento que começou. Os tronos foram colocados e a segunda parte do julgamento, a sessão final, ela ainda não aconteceu. Mas é bem claro, e você deve ter percebido nesse estudo, que o Mashiach reina, que todos os principados e as potestades são subjugadas a ele. E é assim que será o reino dele. Ninguém mais será subjugado, os coxos andam. E lembra, leia Atos e você vai perceber que os discípulos continuaram o trabalho que ele disse que era para fazer. E você vai perceber também que o reino físico, ele se opôs ao reinar desse Mashiach. E ele foi perseguir os santos, e ele matou, e ele subjugou os santos do Altíssimo, apesar do Mashiach já está reinando, ele subjugou a todos. Agora, a segunda parte... Para o testemunho dos gentios e também para testemunhar até mesmo por esse reinado que perseguiu e matou os santos do Altíssimo, né? Daquela época, os santos do Altíssimo foram entregues, foram perseguidos, foram mortos, né? Que houve ali um período contadinho, né? E o reino foi entregue a eles. Sim. Como que o reino foi entregue a eles? Gente, abre os olhos. Eles receberam uma terra prometida, um lugar especial. Não, isso foi dado para os antepassados dele. A parte física foi dada, eles não quiseram. O que foi entregue para os santos do Altíssimo? O que eles receberam no Pentecostes? O que eles faziam depois de receber o poder que vem do alto? Sereis revestidos. Eles curavam, eles profetizavam, eles anunciavam, eles até ressuscitar, eles ressuscitavam as pessoas. A sombra deles curavam. Tudo que eu faço, vocês poderão fazer muito mais. Então, o reino foi dado a eles. O reino espiritual, a libertação que vem através do sangue do Cordeiro, foi dado a eles.
E todos os que se opõem a esse reino é o anticristo. É o ao reino que se opõe, ao reino que está estabelecido. Isso. As festividades do Criador foram jogadas por terra, correto? O reino foi dado aos santos. A obra feita de cura e tudo mais foi dada a eles. E aquele que morre crendo e pregando esse reino vai ser ressuscitado no último dia. Agora, se você prefere, né, depressivo, nós não estamos dizendo que você não precisa de se preparar. É óbvio, a preparação já deveria ter sido feita. Ele vem, nós esperamos ele para o 7º mês do calendário do Criador. O mundo hoje vive um outro reinado, um reinado físico estabelecido por Ra-Satã. O que prosperou toda a estrutura que a besta ocasionou, a imagem dela está aí. E tem uma galera seguindo. E muita gente que se diz que saiu do sistema. Então é óbvio, meu querido, o que precisa de ser propagado, o que precisa de ser levado é o reino do eterno. Porque o reino de Satanás, ele já está aí. Ixi, já tem. Os anticristos, aliás, como é que se pronuncia? As pessoas que se colocam no lugar do anticristo, elas já existem desde que o mundo é mundo. Tudo que se propõe ao contrário do Criador. A lei do Criador é um anti-Messias, é um anti-Machia. Anti-palavra, anti-tudo. Então, abra seus olhos, reveja o vídeo. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Deixe seu comentário. Nós temos o contato lá. Quer falar conosco? Nós atenderemos você com o maior prazer, correto? Nós estamos em fase de estudos, estamos aprendendo também com o Criador, mas o fato é esse. Existe uma leva de pessoas aí levando, de certa forma desperta as pessoas. É interessante. Mas alguns que não estão totalmente preparados ficam depressivos, gera atrito conjugal. Abre os olhos, vai ler a Escritura, vai ver se vai acontecer isso tudo que esse povo está pregando. Na família inteira, fica todo mundo dividido, né? Isso, casa dividida, já lemos ali. Vai observar. O Machia já anunciou, é chegado o reino, faça parte desse reino, pregue o reino dele. Pregue que ele está reinando, que o reinado dele está em vigor e que nós estamos só aguardando o estabelecimento físico desse reinado. Que o Eterno te abençoe, abençoe você e tua casa. Shalom, fique com ele. Shalom. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre, nos próximos vídeos, sobre essa questão que estão anunciando por aí, né? Nós vamos entrar no Apocalipse e aí fica mais claro. Aí fica mais claro o que é sinais da volta do Machia, o que vai acontecer, né? É físico, é espiritual, então vai ter todo um complemento junto com os profetas da antiga aliança, do Taná, para poder dar um fechamento em relação a esse assunto. Forte abraço.